O governador falou também sobre os apoios que vem recebendo dos prefeitos, como de seus opositores em municípios do interior do Piauí. Quer dizer, eram opositores, não votaram do governador, mas agora estão dividindo o mesmo palanque. Tratar de eleições no ano que vem, como eu tenho sempre dito. Claro que nós vamos lutar, orientar pela unidade do nosso grupo político, sempre que isso for possível. Até porque nós defendemos, nós temos um programa a defender, então é natural que a gente busque essa unidade sempre que for possível. Eu estou numa agenda administrativa e todas as forças políticas que queiram fazer parcerias com o governo do Estado são bem-vindas. Com relação à questão política, é natural, como já estivemos na eleição anterior, em vários municípios, forças que são opostas dentro do município, estarem juntas no mesmo grupo estadual. Então isso é comum, isso é normal, isso já aconteceu em várias eleições e certamente deve acontecer no ano que vem. Bom, eu vou aproveitar para a gente comentar a questão da entrevista do governador ao jornal o Globo. Inclusive a imagem que a nossa produção separou, vou colocar aqui a imagem, que é a série Diálogos do jornal o Globo, os 100 anos do Globo, entrevistando governadores, especialistas em diversos assuntos. Está aqui a foto, foi uma foto retirada do... Foi a assessoria de comunicação do governador. Assessoria de comunicação do governador que mandou, o governador lá no estúdio do jornal o Globo, ao lado do Romeu Zema, que é governador de Minas Gerais. E o Zema está aprendendo um pouquinho. Você está vendo aí, né? Olhando e tal, para ver se ele... Porque eu vou te contar, né? É uma decepção. A questão que eu queria levantar primeiro é a seguinte. Esses governadores que apoiam Bolsonaro, que ficam buscando a viabilização dos seus nomes para disputar a presidência, eles vivem uma encruzilhada. Né? Por quê? Eles sofrem pressão do empresariado dos seus estados, da população, que tanto os empresários quanto a população são contra o tarifaço do presidente americano. E eles têm projeções dos seus especialistas em termos de prejuízo financeiro e empregos que vão ser torrados com esse tarifaço. Então, eles têm que dar uma satisfação para esse pessoal, quer dizer, empresários e população. Mas, ao mesmo tempo, se fizerem isso, eles vão criar problema com Bolsonaro. A ala radical, ligada ao Eduardo Bolsonaro e a família Bolsonaro, né? Se eles também apoiarem explicitamente a família Bolsonaro, eles vão criar problema com a população e com os empresários. Rapaz, é uma encruzilhada que... Quer dizer, Ratinho Júnior, nada. Numa entrevista, foi culpar o presidente Lula. Quer dizer, essa história de falar que não existe negociação, eu nem ouço mais. Porque isso é uma balela sem tamanho. Desde março, maio, sei lá, que se tenta negociar quando se estabeleceu a tarifa de 10%. Então, o presidente americano não quer conversar. Todos os países conversaram. Canadá, a União Europeia, México, o Japão, o México, a Suíça, todos conversaram e levaram 15%. A União Europeia tem que investir não sei quantos bilhões nos Estados Unidos. Os outros países 30%, de 25%. O que adiantou essa conversa? Entendeu? Então tem um cenário que não é bem assim. Agora, lá o governador falou num aspecto interessante, quer dizer, cada estado tem seu perfil de exportação. Né? O Piauí, segundo o governador, esse tarifaço atinge 5% das exportações. 5% das exportações. O Jornal O Dia traz até um montante em termos de prejuízo financeiro. Né? Então, qual é a boa notícia? Que o Piauí vai sofrer pouco com esse tarifaço. Né? Eu diria que a grande preocupação é porque desses 5% são segmentos que afetam pequenos produtores, normalmente isso, porque são de cooperativas, como é o caso do mel, de outros produtos que são produzidos por pequenos produtores, e aí uma taxação como essa, um prejuízo como esse, acaba de fato inviabilizando negócios, né?
como é o próprio caso do mel, que se não houver ali uma mudança significativa nessa política, pode ter certeza que as cooperativas acabam sofrendo bastante. No mais, de fato, o mercado de exportação do Piauí hoje é com a Ásia, né? A China, por exemplo, é 65%. O governador destacou a Paquistão, exportação para a China, né? Exato. O Irã, desculpa. O Irã também consome uma grande parte das exportações do Piauí, maior do que com os Estados Unidos, né? Só para a gente entender um pouco a lógica das exportações piauienses. Nesse aspecto foi positivo. Para o Piauí não teve Não é que foi positivo. É um absurdo atingir qualquer percentual. Mas eu digo no contexto do prejuízo maior, que seria 50%, incluindo as exceções que foram lista à parte. Se tudo tivesse sido incluído, o prejuízo era maior. Aí voltando só para a pergunta original, a grande questão, o desafio desses governadores é porque hoje o nosso cenário é muito polarizado. Você tem uma base da população que vota com Lula, né? E outra base da população do mesmo tamanho que vota com o Jair Bolsonaro, que vota ali no grupo do presidente Jair Bolsonaro. Qualquer governador desses que queira furar a bolha, ele não vai conseguir. Nem Tarcísio, nem Ratinho, nem Zema. Se eles quiserem ser candidatos a presidente competitivos, eles precisam ter o apoio de Jair Bolsonaro. Mas porque é que se tá, não João. tiverem, eles não vão para lugar nenhum. Mas é que tá. Todas as pesquisas, desde que o tarifaço foi anunciado, até depois da assinatura, todas as pesquisas mostram, de forma crescente, a população brasileira, a maioria, a maior parte, contra o tarifaço. A popularidade de Lula sendo retomada, subindo. Então, assim, cresce a popularidade de Lula, cresce as pessoas que são contra o tarifaço. Quer dizer, e aí? Concluir, porque assim, Lula tem uma base, vamos lá, 35%, 40%. O bolsonarismo tem outra base, 35%, 40%. O que é que está em disputa? É o meio, né? É o meio. À medida em que esses governadores precisam se alinhar ao discurso bolsonarista, eles perdem força nesse centro, nesse voto de centro, que tende a correr para Lula por conta do discurso de soberania, por conta do discurso dos empregos. Trump fez um favor que eu acho que Lula jamais imaginaria o cabo eleitoral desse não precisa. Exatamente. Ele, de uma tacada só, ele fez Bolsonaro encolher na bolha bolsonarista e inviabilizou esses nomes porque eles precisam de Bolsonaro, mas à medida que fazem isso, perdem o voto de centro que corre para Lula. Então, de fato, o presidente Lula, do ponto de vista do cálculo político, deve estar agradecendo muito o presidente americano. No contexto geral, vamos lá, no contexto geral, dentro disso que descreveu o João, desse contexto, é o seguinte, precisa saber como é que o presidente Lula vai administrar esse momento, esticar, quer dizer, mais de um ano para a eleição, vai depender muito do que ele fizer depois também, mas enfim, vamos analisar o momento. Se continuar tudo do jeito que está, qual é a tendência? Por exemplo, se a eleição fosse hoje, ou se fosse daqui a um mês, a tendência de Lula se reeleger. A tendência era essa. Todos os cenários atualmente. Para você bater, competir com o presidente, você tem que furar essa bolha, Bolsonaro. O problema é que você, para furar a bolha e buscar esse centro, o que você conquista do centro, talvez não compense o que perde. Tem a Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa ontem que 36% dos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro concordam com a medida do tarifaço. 36%. Ou seja, 36%. É um percentual muito alto, porque a gente está falando de uma medida que prejudica o Brasil. Mesmo prejudicando o Brasil, um percentual muito alto de brasileiros, por seguirem Jair Bolsonaro, concordam com isso. É o que eu digo que é a base fechada com o Bolsonaro, está com ele para o que der e vier, não vai abandoná-lo independente de qualquer cenário, né? Agora, essa base sozinha não elege ninguém. Precisa do voto de centro, que hoje está escapando desses candidatos da direita, exatamente porque o discurso de soberania, o discurso da manutenção dos empregos, hoje, Lula é quem está dominando, é quem está tendo as condições de fazer. Até mesmo o tom de críticas que a gente veio observando de Tarcísio de Freitas, que é realmente um tom mais acentuado contra o governo Lula, deu uma apaziguada nessa relação. Várias digamos, reprimendas do Eduardo Bolsonaro, quer dizer, é complicado, é um negócio muito complicado. Está sendo realmente cobrado essa fidelidade, esses correligionários. São Paulo é mais atingido, né? Isso, São Paulo. Um dos três, né? Isso, um dos três, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E também Fortaleza, o Ceará, mas se tratando desses aliados, Douglas, que a gente vem observando é esse jogo de cintura.
porque de certa forma, como sim, a esses aliados que criticam o nosso judiciário, criticam a Suprema Corte, criticam esse relacionamento do presidente Lula com a população brasileira, há também esses outros aliados que realmente, de fato, têm que lidar com o seu eleitor, porque realmente, de fato, como a gente está observando, é algo que vai prejudicar o Brasil. São bilhões de reais que a gente está falando sobre esse tarifaço que, se eu não me engano, são 19 bilhões de reais que estão em jogo, ou seja, recursos que veriam, investimentos que poderiam vir para o Brasil, só que no caso deverão ser colocados para os Estados Unidos. Então isso sim está causando realmente, de fato, um atrito dentro da base bolsonarista sobre aqueles que apoiam as tomadas de decisões de Eduardo Bolsonaro, mas aqueles também que criticam, que ao invés de mirarem apenas, o propósito era mirar apenas no STF, principalmente ali na imagem, né, na persona de Alexandre de Moraes. Só que no fato, acabou que o tiro saiu pela culatra e acabou acontecendo esse tarifaço, como vem acontecendo, que deverá já entrar em vigor a partir do dia 7 de agosto. Hoje teve a abertura do semestre no judiciário. Eu não acompanhei tudo, porque na volta agora eu vou dar uma olhada, eu não acompanhei tudo, porque não deu tempo, tinha que vir para a TV. Mas acompanhei a fala do presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhei a fala do ministro Gilmar Mendes e acompanhei a fala do ministro Alexandre de Moraes. Eu não acompanhei dos outros ministros, não sei como é que se posicionaram. Estava muito curioso para ver a fala do Fux, Nunes Marques e do André Mendonça, que esteve recentemente em Teresina. Da Carmen Lúcia, que parece que não divulgou nenhuma nota nas suas redes sociais, mas podia ter falado. Vocês não viram, né? Foi muito tarde, já estava 1 hora, acho que. Enfim, mas foram duros. O Alexandre de Moraes foi muito duro. Todos foram muito duros. Deram uma resposta assim à altura. O negócio vai ficar feio para o Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, para ele, como se diz aí como se fala aí na parte da imprensa, o Nepo Baby, que é o Paulo Figueiredo. Mas ele ameaçou o ministro Gilmar Mendes, rapaz. Vocês viram? Ele ameaçou o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes manifestou apoio, ficou fora da lei Magnífica e disse, agora fica mais fácil para estender. O que me causa, como se diz, espécie, é o seguinte, eles passam a ideia que é assim, por exemplo, a Casa Branca, que é o prédio mais inacessível do mundo. Quer dizer, politicamente, militarmente, enfim. Ele passa a ideia que é assim, ele chega lá, entra pela porta da frente da Casa Branca, vai, não é? Chega lá na porta do gabinete do Trump, abre, e tem alguém reunido, diz, peraí, um momentinho aí, presidente, eu só incluo aqui o ministro Gilmar Mendes aqui, no máximo 48 horas, valeu, obrigado, fecha a porta, sai, eles passam essa ideia que é assim. Então assim, tanto não é assim, como a gente colocou aqui, tem essa questão da extrema-direita, dessa coesão da extrema-direita, tem. Aí eles Steve Bannon, conversam lá e tal, e de alguma forma chega ao presidente Trump. Mas o tarifaço, como se deu, é uma prova de que ele não tem influência nenhuma. Porque a lista de exceções foi absurda. Agora vão tirar o café, mais cedo ou mais tarde, porque a pressão é grande. Então não é assim. Já aumentou o prazo para implementação, entendeu? Mas esses passos agora, isso passa. Isso passa porque... enfim, o governo passa. Tem um tempo determinado. Isso passa. A Suprema Corte fica. A legislação... Porque voltar atrás, esquece. Esquece isso. Não vai. Até como disse o chanceler brasileiro, o judiciário no Brasil é independente do executivo e do legislativo. E o que vai sobrar para o senhor Eduardo Bolsonaro, se é que ele ainda volta para o Brasil... Ontem, inclusive, ele gravou um vídeo com os olhos marejados. Vocês viram o vídeo? Não. Gravou um vídeo dizendo que, assim, mas olha, suspirando de alívio, dizendo que, poxa, finalmente agora eu estou comemorando, eu posso dormir direito. Fiz um sacrifício tremendo. Passou esse tempo todo lá nos Estados Unidos, nessa briga, sem comer chocolate importado. Chocolate. Olha, foi um sacrifício, você que está acompanhando a gente, passar aí uma promessa, digo, olha, esse ano eu não vou viajar para a Suíça, não vou passar uma semana, vai ser um sacrifício. É uma brincadeira que não. Só a gente para repercutir, mas tem que repercutir, infelizmente. Agora, tem que mostrar, né? É só para concluir. A coisa vai ficar complicada. Esse Paulo Figueiredo, mora lá mesmo, mora por lá mesmo. Aquele André dos Santos, aquele. Alan dos Santos. Alan dos Santos. E o Eduardo Bolsonaro, se voltar, não tem jeito. Ele vai responder por isso.